Um presidente que também foi escritor e lutador é o sétimo conservador exemplar, Theodore Roosevelt, de 1858 a 1919. Certa vez, quando meu avô Frank H. Pierce levou-me ainda menino ao cinema, apareceu na tela rapidamente o rosto de Teddy Roosevelt. Meu avô aplaudiu com vontade, ainda que sozinho, o que me deixou envergonhado. Se naquela ocasião já tivesse lido Hero Tales from American History, contos de heróis da história americana, escrito por Theodore Roosevelt e por Henry Cabot Lodge, de 1850 a 1824, também teria aplaudido. Meu avô deu-me uma cópia daquele livro não muito tempo depois e li-o com gosto. Como fui atiçado aos 12 anos pelo retrato e as vinhetas de George Rogers Clark, de 1752 a 1818, pela Batalha de Kings Mountain, pelo assalto a Stony Point, pela Batalha de Nova Orleans, pela morte do general Thomas Jonathan Stonewall Jackson, de 1824 a 1863, pela investida em Gettysburg, pelo almirante David Farragut, de 1801 a 1870, na Batalha de Mobile Bay, pela Batalha do Alamo, quando posteriormente vinha conhecer as casas de Teddy Roosevelt em Oyster Bay, Nova York, de onde governava os Estados Unidos nos verões, a partir de um escritório sótão acima de uma farmácia na principal esquina da cidade, e em Manhattan, era como se estivesse visitando um dos meus professores. Muitas outras coisas que Roosevelt escreveu até hoje não perderam o vigor. Muito do que fez precisaria ser feito novamente. Para perceber o quanto Theodore Roosevelt era conservador, leia um capítulo malicioso escrito a seu respeito naquele livro confuso, The American Political Tradition and the Man Who Made It, a tradição política americana e os homens que a fizeram, de Richard Hofstadter. Esse é o sobrenome que eu não consigo pronunciar. 1916 a 1970, Hofstadter, um completo marxista, se bem que inconfesso. Consideremos a seguinte passagem. O frenético crescimento e a rápida expansão industrial que dominaram os Estados Unidos ao longo de sua vida intensificaram as tensões sociais e deixaram uma herança de confusão, raiva e temor precipitada subitamente pela depressão da década de 1890. A tarefa psicológica dele era aliviar tais ansiedades com uma explosão de ação febril e descarregar esses temores repreendendo com autoridade os demônios que os despertavam. Forjado e treinado pela prolongada luta contra a própria insegurança, foi o terapeuta mestre das classes médias. Como é surpreendente que um presidente estivesse preocupado com as classes médias, ao ver Hofstadter escarnecer com tamanha malícia neurótica, podemos estar certos de que Theodore Roosevelt foi uma força do bem. Como oitavo conservador, escolhi o gênio polonês de expressão inglesa, Joseph Conrad, de 1857 a 1924. Descobri Conrad no início dos meus anos de estudo secundário. Consegui uma coleção de segunda mão dos seus livros em Salt Lake City durante meus anos como sargento do exército. Perdi essa coleção no grande incêndio de Peter Hill em 1975 e agora já repus a maioria dos volumes queimados. Recomendo-vos especialmente, como um olhar da literatura sobre a política, os romances Under Western Eyes, Sob os Olhos do Ocidente, The Secret Agent, O Agente Secreto e Nostromo. Desses, o primeiro nos mostra a política revolucionária russa, triste e terrível. O segundo revela-nos a figura do terrorista ontem e hoje. O terceiro é o estudo mais penetrante jamais escrito sobre a política e o caráter latino-americano, ilustrando a observação pesarosa de Simón Bolívar, de 1783 a 1830. Quem quer que tente estabelecer a liberdade na América Latina terá diante de si um trabalho ingrato e sem fim. Não devemos negligenciar os contos de Conrad, particularmente The Informer, o informante, que reproduzo no livro The Portable Conservative Reader, o guia de bolso de textos conservadores. Em Conrad, uma poderosa inteligência crítica une-se à vasta experiência dos costumes do Oriente e do Ocidente. O grande romancista não guarda ilusões sobre o socialismo, o anarquismo, o feminismo, o nihilismo, o liberalismo ou o imperialismo. Se Conrad, o algoz da ideologia, ainda escrevesse hoje, bem poderia ter dificuldades para achar uma editora decente e seus romances provavelmente seriam ignorados pelos resenhistas dos meios de comunicação de massa. Felizmente, para o seu prestígio, a reputação de Conrad fora inexpugnavelmente estabelecida antes que a atual Santa Inquisição esquerdista do mercado editorial e das resenhas literárias obtivesse essa impiedosa hegemonia. Em nono lugar, chamo-vos a atenção para Richard M. Weaver, de 1910 a 1963. A quem conheci bem. De acordo com Santo Ambrósio de Milão, de 340 a 397, não foi do agrado de Deus que o homem pudesse se salvar pela lógica.
Richard Weaver teria acedido, conhecendo como ele só a natureza sensorial do homem médio e os limites da pura racionalidade. No entanto, com elevada capacidade lógica, Weaver levou a cabo uma defesa intelectual da cultura e fez o que pôde para resgatar a ordem, a justiça e a liberdade contra os perversores da linguagem. Weaver morreu antes da hora em seu quarto de paredes enegrecidas de um hotel barato da região sul de Chicago. Havia vivido de modo austero e com dignidade esperando um dia aposentar-se em Weaverville, na Carolina do Norte, onde nascera. Era um homem pequeno, tímido e teimoso que detestava muitas coisas do mundo moderno com razão. O livro breve e convincente Ideas Have Consequences, As Ideias Têm Consequências, publicado originalmente em 1948, foi a primeira arma descarregada pelos conservadores norte-americanos na rebelião intelectual contra a esquerda de frases feitas que prevalecia desde 1933, e que ainda aspira ao domínio dos Estados Unidos. Em 1948, tive uma livraria e, reconhecendo prontamente a virtude de Ideas Have Consequences, organizei um monstruário com muitas cópias do livro, vendi a maioria e convidei Weaver para falar na Aid Society, em Lansing, Michigan, quiçá a primeira vez que Weaver tenha sido colocado para falar em um lugar diferente da Universidade de Chicago. Ainda que não fosse um orador muito capaz, em um determinado ano foi eleito o professor mais qualificado do College da Universidade de Chicago. Entre os filósofos, Platão, 427-347 a.C., era o mentor de Weaver, e entre os estadistas, Abraham Lincoln, de 1809 a 1865, embora no plano cultural fosse declaradamente sulista, em política Weaver era um republicano conservador. Tais posturas não lhe favoreceram na academia, mas perseverou, conquistando algum espaço com seu segundo livro, The Ethics of Rhetoric, a Ética da Retórica, de 1953, e os vários volumes de outros ensaios publicados postumamente deram a percepção de uma verdade permanente a muitas pessoas que nunca ouviram ou lhe escreveram. Prevaleceram, em certa medida, sua grande consistência e honestidade, até mesmo perante os mais hostis entre os resenhistas de seus livros. Alguns dos amigos mais próximos de Chicago, e o número deles não era legião, podiam não encontrá-lo ao longo de um ano inteiro. Nunca viajava, suportava estoicamente os ferozes invernos de Chicago, muitas vezes vestindo 2 sobretudos, um por cima do outro. Uma vez por ano ia a uma igreja, e não a qualquer uma, mas a uma cerimônia tradicional da igreja episcopal. A solenidade, o mistério do ritual, por mais que o atraíssem, oprimiam a sua alma. Um tal banquete iria bastar por meses. A frugalidade, parte integrante de seu caráter, se estendia até mesmo à religião, compreendida de modo bastante individual. Não houve um homem menos romântico do que Richard Weaver. No entanto, não houve tampouco quem mais arraigadamente tenha se apegado a boas causas perdidas. Não conhecia a vaidade e desprezava a rubris dos tempos modernos. Embora não existam herdeiros seus do corpo, os herdeiros da mente podem ser muitos e valorosos. Voltamos-nos finalmente para o belo sexo. Certa vez escrevi um livro intitulado The Intelligent Women Guides to Conservatism, o Guia do Conservadorismo para a Mulher Inteligente, e seria possível compilar um Portable Conservative Women's Reader, guia de bolso de textos conservadores para mulheres, pois ao longo dos últimos séculos floresceu um bom número de eminentes conservadoras. Como minha 10ª conservadora exemplar, portanto, designo Freya Stark, de 1893 a 1993, autora de vários e notáveis livros de viagem ao Levante e ao Irã, a senhorita Stark não se envolveu com política, mas um espírito conservador percorre fortemente todas as suas obras e particularmente o comovente livro de ensaios Perseus in the Wind, Perseu ao Vento. O importante estudo histórico Rome on the Euphrates, Roma no Eufrates. Comecei a ler os livros da senhorita Stark, ou senhora Stuart P. Round, como veio finalmente a se chamar, durante o período em que morei na Escócia, e desde então tenho-na reverenciado. O breve ensaio Choice and Toleration, Escolha e Tolerância, foi incluído em The Portable Conservative Reader. Para entender como uma civilização se desfaz, não há nada melhor do que ler com atenção o livro Rome on the Euphrates, em que relata a destruição das classes médias do mundo ocidental pelo regime de impostos, a centralização, a burocracia e as guerras insensatas de Roma. A história se repete de fato, embora sempre com variações. Destaca uma frase de Freya Stark que todo conservador deveria gravar no seu dintel, caso possua uma casa com dintel, ou ao menos na memória. A tolerância não admite vínculo algum com a falácia do mal se poder converter em bem.
Um orador e um imperador romanos, um lexicógrafo inglês, um romancista escocês, um político da Virgínia, um pirata desossado da Nova Inglaterra, um presidente norte-americano durão, um romancista capitão do mar polonês, um recluso sulista da Universidade de Chicago e uma viajante de terras antigas. No entanto, foram tipos como esses que formaram a minha mentalidade conservadora, e essa mesma diversidade demonstra que o conservadorismo não é uma ideologia, mas sim um complexo de pensamento e sentimento, um profundo apego às coisas permanentes. Incidentalmente, aproveitei essa oportunidade para prestar homenagem a algumas personagens importantes que, vergonhosamente, nunca foram analisadas em outros dos meus livros, como é o caso do presidente Theodore Roosevelt, do Dr. Richard Weaver e da senhorita Freya Stark. No longo prazo, o destino das nações não é determinado pelos candidatos a cargos políticos ou administradores imponentes cujos nomes ocupam espaço nos jornais diários e ecoam nos estúdios de televisão. Nomes que estarão bastante esquecidos na grande maioria daqui a uma década. Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821, ou William Pitt, de 1759 a 1806, Joseph Stalin, de 1879 a 1953, ou Winston Churchill, de 1874 a 1965, é verdade, podem deixar marcas reais no mundo, para o bem ou para o mal. Todavia, é a imaginação que governa a humanidade, portanto os homens e as mulheres que modificam os modos de pensar e sentir são os verdadeiros manda-chuvas das ordens moral, social e civil. A imaginação conservadora das 10 pessoas que vos apresentei foi bravamente empregada para fazer oposição à desordem que perpetuamente ameaça reduzir o mundo ao caos. Aproveitando tais exemplos, nós, pessoas do final do século XX, devemos nos desembaraçar da apatia da terra dos lotos, informando-nos sobre como podemos defender as coisas permanentes contra a ira dos inimigos da ordem tão ferozes e clamorosos em nosso tempo, ou como na pior das hipóteses, manter de pé alguns fragmentos diante da ruína. Capítulo 6. A política de T.S. Eliot. Voltemo-nos agora para certos estudiosos e literatos, 4 ao todo, todos eles homens do século XX e defensores das coisas permanentes, aos quais tive a honra de chamar de amigo. Se considerarmos a fama, o primeiro deles é T.S. Eliot, de 1888 a 1965. Há pouco mais de um século nascia Thomas Stearns Eliot, em uma família de espírito conservador em St. Louis, Missouri. O avô William Greenleaf Eliot, de 1811 a 1887, um ministro unitarista e homem eminente, fundou a Igreja do Messias e a Washington University em St. Louis e o St. Louis Art Museum, entre outras instituições educacionais, religiosas e de caridade. Os Eliots de St. Louis eram reformistas republicanos ativos em prol das boas causas pilares da ordem. Se ao visitar St. Louis hoje ou alguém procurar o local de nascença de Eliot, tal viajante poderá sentir-se oprimido pela sensação de inutilidade dos desejos humanos. A casa dos Eliot sumiu faz muito tempo. A quadra inteira, outrora elegante, onde viveram os Eliots, encontra-se devastada e desabitada. Não foi erigido na cidade em que nasceu nenhum monumento ao maior poeta do século XX. Nem em Londres, com exceção da pedra memorial na abadia do Westminster, pode ser encontrado qualquer traço visível de Eliot, que nunca foi dono de casa alguma. A expectativa de mudança desde o nascimento de Eliot tem sido maior do que a expectativa de continuidade. As coisas permanentes, como T.S. Eliot as chamava, aquelas verdades, modos de vida e padrões de ordem duradouros, foram varridas pela enxurrada dos apetites sensuais e das paixões ideológicas. Eliot descreveu esse fenômeno de decadência referindo-se a padrões educativos no livro Notes Towards a Definition of Culture, Notas para a Definição da Cultura. Estamos destruindo nossas construções milenares para preparar o solo sobre o qual nômades bárbaros do futuro acamparão suas caravanas mecanizadas. Desde a juventude, Eliot assumiu a defesa das coisas permanentes com certa ousadia. Um grande inovador em poesia, tornou-se um grande conservador em moral e política, tanto que The Conservative Mind, a mentalidade conservadora, o livro que escrevi sobre o pensamento conservador, começa com Edmund Burke, de 1729 a 1797. E termina com T.S. Eliot. Em nenhum momento de sua vida foi afligido pelo radicalismo político. Após 10 anos de residência em Londres, anunciou que era um classicista em literatura, um monarquista em política, um anglo-católico em religião. Estou ciente de que o segundo termo está no momento sem definição, escreveu, e facilmente se presta àquilo que é pior do que a basófia, ou seja, um conservadorismo moderado. Ele teria desprezado o atual rótulo político norte-americano, moderado. O Partido Conservador da Inglaterra não chegava nem perto de ser conservador bastante na opinião de T.S. Eliot. Em 1922, pobre e trabalhando demais em Londres, fundou uma revista, The Criterion, que durou até janeiro de 1939.
quando a Europa estava em vias de entrar em erupção. A revista tinha a intenção de ratificar e incrementar o que era tradicional em meio às classes letradas da Europa, em oposição à disseminação do marxismo e de outras ideologias no meio da inteligência. Também, embora não exatamente de modo explícito, Eliot queria com a revista ocasionar uma ressurreição política, muitas vezes tratando de assuntos relativos à teoria política e às instituições. A circulação da revista nunca excedeu 800 cópias. George Orwell, de 1903 a 1950, quisera comprar exemplares, mas não possuía importância em dinheiro. No entanto, nela foram publicados os escritos de homens e mulheres de enorme talento, e a leitura atenta dos 18 volumes encadernados desse periódico continua a valer a pena, ainda que seja necessário deixar de ler qualquer outra revista da nossa época. Nos comentários editoriais de Eliot na revista, encontrar-se-ão várias observações sábias e perspicazes sobre a política, textos curtos, nunca republicados. Nessas observações, castigava imparcialmente os líderes de todas as facções políticas da Inglaterra, com exceção em parte de Stanley Baldwin, de 1867 a 1947, porque Baldwin era até certo ponto estudioso da era clássica, bem como um homem honesto. Embora fosse um ilustre Tory, segundo a tradição política inglesa, nunca participou das ações do Partido Conservador, exceto no fim da vida ao palestrar na União Conservadora de Londres em 1955, uma memorável palestra sobre a qual falo mais adiante. Dos breves livros de Eliot se ocupam em parte com questões políticas. The Idea of a Christian Society, a ideia de uma sociedade cristã, publicada em 1939, logo após o início da Segunda Guerra Mundial, e o já citado Notas para a Definição da Cultura, publicado em 1948, quando o socialismo havia invadido a Inglaterra pouco depois daquela guerra. Eliot escreveu em 1931 um poema político, ou quase político, Coriolano. Republiquei em The Portable Conservative Reader as observações mordazes de Eliot sobre os críticos literários marxistas. Outras observações de Eliot sobre a política podem ser encontradas em alguns de seus ensaios literários, particularmente os ensaios sobre John Bramhall, de 1594 a 1663, Charles Whibley, de 1859 a 1930, e Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. Ora, isso pode parecer, em termos bibliográficos, um volume de produção literária consideravelmente pequeno para conseguir justificar a eminência de Eliot como lido do ponto de vista conservador. Permiti-me, pois, explicar por que Eliot é tão lido e tão respeitado por homens e mulheres que se identificam com as coisas permanentes. Na palestra The Literature of Politics, a literatura da política, em 1955, publicada em 1965 na coletânea To Criticize the Critic, criticar a crítica, Eliot se refere ao ensaio The American Conservative Character, o caráter conservador americano, escrito por este vosso servo, no qual mencionei como pensadores conservadores norte-americanos Paul Elmer More, de 1864 a 1937, Irving Babbitt, de 1865 a 1933, Bernard Eddings Bell, de 1886 a 1958, e Robert Nisbet, de 1903 a 1996, nenhum dos quais havia mergulhado na confusão da política prática. Eliot comenta essa separação entre a escrita política séria e a ação política com as seguintes palavras: este não é um estado de coisas muito saudável, a menos que os pontos de vista desses autores se tornem mais difundidos, traduzidos, modificados, adaptados ou mesmo adulterados ao serem postos em ação. Parece-me que em uma sociedade saudável haverá uma gradação de tipos entre o pensamento e a ação. Em um extremo, o contemplativo desinteressado, a mente crítica que se preocupa com a descoberta da verdade, não com a sua promulgação e menos ainda com a sua tradução em ação, e no outro extremo, o suboficial da política, o homem que, apesar da sua relativa indiferença a ideias gerais, está equipado com o bom senso natural, o caráter e o sentimento corretos, amparado na disciplina da educação. Entre os dois extremos há espaço para diversas variedades e diversos tipos de pensamento político, mas entre eles não deve haver quebra de continuidade. Um pouco mais adiante no mesmo texto, Eliot acrescenta aqui, para ir mais diretamente ao ponto, uma tradição política em que o doutrinador domina um homem de ação e uma tradição em que a filosofia política é formulada ou recodificada para atender às exigências de um ciclo dirigente é justificar-lhe a conduta podem ser igualmente desastrosas. Eliot conclui a conferência ressaltando que não está muito preocupado com aqueles escritores temporários de suposta influência ou com aqueles publicistas que impuseram o próprio nome ao público, aproveitando-se da cheia da maré e remando bem rápido na direção da corrente. Ao contrário, diz ele, deveria sempre haver alguns poucos escritores preocupados em penetrar no âmago da questão, em tentar alcançar a verdade e anunciá-la, sem muita esperança, sem ambições de alterar a direção imediata das coisas e sem ficar deprimidos ou derrotados quando nada parecer dar resultado. Deixa eu parar por aqui, pessoal. E olha que eu não li muitas páginas não, hein? Parei na página 164. Acho que eu li um pouco mais de 10 páginas, porque o livro é muito denso. Mas aí, no
próximo vídeo eu vou tentar dar continuidade à nossa leitura, beleza? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!